Estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Tá ótimo. Deixa eu ver, tá tudo testado aqui. Peraí, deixa eu baixar aqui. Aí. Só ele destacado. Isso. Bom dia a todos e todas e todos. É um prazer imenso estar aqui. Sempre estou, na verdade, mas hoje vou trazer aqui mais uma vez aí alguma coisinha que a gente gosta de fazer aqui, que é tocar, né? Tocar, cantar. E é, essas duas peças, eu vou tocar, na verdade, a gente, a gente tem 4 minutos, quatro a Tem, cinco pode ficar à minutos? vontade. Tem? Tá bom. Porque é o seguinte, são dois momentos que eu conto por meio de música a história da viagem dos primeiros imigrantes que vieram no navio. E aí tem, na noite, eles olham para o céu e a constelação que rege o céu naquela noite é a nossa conhecida por Orion, mas é, na verdade, a constelação para o japonês do tambor, que é Tsuzumi Boshi, né? Boshi é a estrela. Então, a constelação porque ele parece que aquele tambor que tem corda, sabe? Que é preso com as peles, com corda, assim, e ele é amarrado no meio. Então é a cintura do Orion, né? Que é a forma do tambor. E aí ela é uma música que traz um vigor, porque ela tem o tambor e tudo. E aí depois a gente vai para uma calmaria, depois da tempestade, né? Então, eu convido vocês a fazer essa viagem pelo som. Se alguém tiver assim num ar livre ou tiver com espaço, quiser também ouvindo fazer algum movimento, fazer uma, uma inspiração, uma expiração, também é gostoso, né? Ouvir fazendo. Então vamos lá. Constelação do tambor e calmaria.
Bonito, né? Danilo, fiquei emocionada, viu? Senti meu coração aqui. Ah, Quer falar um pouco mais sobre a música? não, só isso mesmo. Funciona, né? Você também se emociona. Já falei tudo na música. Já. Eu vi que você ficou emocionado também, né? Eu fiquei essa calmaria sempre as duas, né? Mas ela abre, né? Eu acho que ela tem uma coisa de expansão assim e ao mesmo tempo depois ela recolhe, né? Acho que é um bom começo aí para a gente fazer nossa prática, né? Nossa maravilhosa prática. Ai, que bom, Danilo. Muito, muito obrigada, viu, por esse presente. Eu que Tem agradeço. gente que está falando que tem que gravar no Spotify para a gente ouvir mais, né? Tá. Mas a gente vai mandar, né? Sim, a gente No sempre grupo, manda. né? Tá. Então tá, pessoal. Pessoal, eu queria apresentar para vocês uma pessoa muito especial que eu admiro muito. A Clara tá aí? Clara Carvalho. Inclusive, eu acho legal porque a Clara tem madeira no nome dela, né, Clara? Carvalho. Vamos achar a Clara. Ei, Clara, tudo bem? Oi. Gostou da música lá do Danilo? Ah, eu adorei. Maravilhoso ouvir. Nossa, muito bom. Então, eu vou apresentar a Clara para vocês. A Clara, ela trabalha há 30 anos, mais de 30 anos, com teatro, foi bailarina da Companhia de Ballet do Rio de Janeiro, formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, o número de peças no qual ela atuou, no qual ela dirigiu, a quantidade de pessoas que ela formou, atrizes e atores, é interminável, né?
Então, basta dizer que ela tem dedicação de mais de 30 anos, né, Clara? Teatro, É, bastante tempo, né? bastante tempo. E, e eu queria que ela falasse de uma peça que ela vai dirigir, que chama Sete Histórias. Inclusive, eu li os contos dessa pessoa, né, da Esther Liu, e eu gostaria que você falasse alguma coisa dessa peça, dessa autora, né? Tudo bem? Tudo, claro. Esse trabalho, os Sete Histórias, é uma direção minha, é um solo da Mariana Muniz, né, que participa aqui do grupo, e eu trabalho com a Mariana já há algum tempo, a gente fizemos várias peças juntas, e aí surgiu esse texto dessa escritora, que é pernambucana, a Esther Liu. Mariana também é pernambucana. E a Esther Liu, ela é uma pessoa que ela é delegada de polícia e ela escreveu esse livro, que são vários, são 24 contos sobre mulher, sobre mulheres, com temática feminina, e ela ganhou o 5º Prêmio Pernambuco de Literatura em 2018. Aí nós conhecemos esse texto e eu achei que Mariana faria lindamente esses textos. A gente fez várias leituras e tudo, e a gente gostou muito. Então, nós selecionamos 7 histórias desses contos, que a Mariana vai interpretar, né? É uma sequência, é um solo que está ficando muito bonito, ficou lindo, da Mariana. E amanhã vai ter uma apresentação às 19 horas, lá no Zoom do Grupo Tapa, né? Porque eu sou do Grupo Tapa de teatro aqui de São Paulo. Mariana também trabalha com o Grupo Tapa, já fez vários trabalhos. E a gente vai se apresentar, é a nossa estreia. Vai ser amanhã, às 17 horas. E a gente queria convidar vocês. A Esther Liu vai estar presente também nessa conversa, lá de Pernambuco, porque ela é uma mulher muito interessante, porque ela tem uma delicadeza, um refinamento, e, ao mesmo tempo, ela lida com essas histórias que são muito violentas, são histórias muito, assim, muito potentes, né, de mulheres. Então, e eu acho que é um trabalho lindo da Mariana, muito interessante. A gente vai fazer presencialmente, quando for possível, né? Mas nós adaptamos nosso trabalho presencial para o formato do Zoom, né? E acabou ficando um experimento muito interessante, assim. Depois ele vai ser feito no espaço, né? Mas nesse momento a gente tem esse formato. E aí seria muito bacana se vocês quiserem assistir amanhã às 19 horas, a gente vai mandar o link. Clara, você sabe que eu li os textos, né? Porque a Esther Liu, ela tem um livro publicado que chama Das Tripas Coração, né? E eu até tenho, a Nívia vai colocar a capa do livro, né? Porque eu li o texto, cara, olha, eu fiquei tão, assim, aquele texto parece que, de uma forma simples, entrou e ficou, sabe? Sabe daqueles textos que você fica pensando nele vários dias, né? Principalmente das tripas coração, é um texto muito tocante, mas muito profundo, né? Das Tripas Coração é o nome do livro, né? De onde a É. gente... Foi bom você lembrar que eu esqueci de falar. O nome do livro que contém todos esses contos é Das Tripas Coração. E a Mariana faz essa história, que é a história de uma escritora, jornalista, que escuta a história de uma menina que... Bom, não vou contar para não dar o spoiler. Não, Mas o que foi difícil foi escolher os 7 entre todos eles, né? nós, dentro da nossa plateia, nós temos 2 pessoas que trabalham na polícia também.
a Cris e a Eliane. E elas escrevem bem também. E elas acho que vão gostar, né? Tá dando eco aí, pessoal? Não, né? Então, nós vamos deixar no chat, tá? A divulgação da peça. E aí eu pedi para a Clara também escolher um texto para falar para a gente. Clara, você poderia falar um texto para a gente? Eu escolhi um texto de uma poeta que eu gosto, que eu adoro, que é a Adélia Prado. Então, eu acho que é um texto que faz bem, assim. Eu adoro esse texto. Eu vou ler para vocês. Chama Momento. Enquanto fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim, anteparo para o que foi um acometimento. Súbito, é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. O melhor é ser. Adélia Prado. Que lindo. Pode falar de novo? Claro. Momento. Enquanto fiquei alegre, permaneceram um bule azul com descascado bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim. Anteparo para o que foi um acometimento. Súbito, é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. O melhor é ser. Nossa, lindo. Poxa, muito obrigada, viu, Clara? Obrigada. Obrigada por aparecer, né? Eu sei que há muito tempo que eu queria rever você, né? Muito obrigada, viu, Clara? Obrigada. Obrigada. Parece que Mariana, você quer falar alguma coisa? Acho que não, né, Mariana? ela estava tentando falar, mas parece que o microfone estava dando. O seu microfone, Mariana, está ruim? Deixa eu ver para ela. O nome o livro e o nome da autora do livro, Esther Liu, a gente vai colocar no chat, vai mandar para vocês, tá bom? Oi. Não, só dizer que depois dessa leitura da Clara, que falou sobre o corpo, né? E ser e estar no corpo, eu lembrei que a gente fez todo o trabalho para ser ao vivo, e a gente fez uma adaptação para o Zoom, onde o corpo é visto em partes. E isso é interessante também, pode ser interessante também. Foi agora que eu me dei conta quando ela falou, sabe? E a direção da Clara é muito preciosa, assim, é muito. Quem tiver a oportunidade de ver, porque é só um dia, né? Muito rápido, né? Mas enfim, quem puder ver amanhã, né? Amanhã às 7, é porque é tão rápido, né? É só uma oportunidade de ver. Não, mas Muitos meses trabalhando e é um dia só, né? Mas é a nossa arte efêmera, assim, também, né? Então, agradecer a Clara pela divulgação do nosso trabalho, só. É muito coração, assim. Muito obrigada, assim, pela direção, por tudo, né? Obrigada. Trabalhar com Mariana é uma coisa maravilhosa. Eu adoro. Então, eu fico com muita Clara saudade maravilhosa, já é isso. dos nossos ensaios, porque são encontros de muita
aparece, é tão bom, Mariana, eu digo para Mariana, é uma delícia brincar com a Mariana, no sentido Obrigada, play, eu. né, to play. Rasgação de seda. O que a gente pode fazer, né? Mas E é tem também verdade. uma trilha, o nosso espetáculo tem trilha do Mal Machado, que foi composta para o espetáculo, né? Ah, é? É. Ah, que legal. Quando você estava recitando a poesia, eu fiquei ouvindo a flauta do Danilo também, Uhum. que Tudo combinou. a ver. Mas a Clara tem um coração enorme, porque veja quantos atores, quantas atrizes que ela formou como professora, né? Yes. Então, Clara. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Pessoal, então tá. Tem alguma questão, alguma pergunta que vocês queiram pensar aí? Acho que por enquanto não, as pessoas estão felizes com o começo. Pessoal, eu vou então falar um pouquinho. Lembra que da vez passada eu falei da carruagem, daquela fábula da carruagem, assim, comparando com o nosso corpo, né? Que a carruagem era o nosso corpo físico, e depois tinha o cavalo, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Depois o cocheiro, que que determina a rota, e o amo, o dono, que dá as ordens para o cocheiro, né? Então, a gente fez essa analogia, porque o cavalo é o nosso corpo físico, não, a carruagem é o nosso corpo físico, o cavalo são os nossos sentimentos, as nossas emoções, o cocheiro é a nossa mente, e o amo é o nosso self, nosso ser, né? E também a gente comentou da vez passada que tudo poderia estar funcionando direitinho, mas se não houver uma ligação entre eles, também o conjunto não funciona, tá? Então, a carruagem tem que estar atrelada ao cavalo, o cavalo tem que estar com as rédeas ligados ao cocheiro, tá certo? E o cocheiro tem que entender as ordens do amo, porque se essas ligações não acontecerem, então não adianta, né? Não adianta ter esse conjunto que não vai funcionar. A gente pode trazer isso para dentro da gente e sobre o ângulo da medicina tradicional chinesa, eu vou fazer uma breve reflexão em relação aos 5 elementos, as 5 funções que nós temos, de acordo com a medicina chinesa, a fisiologia da medicina chinesa, nós temos 5 funções dentro do nosso corpo, 5 campos, né, que devem estar ligados para manter a nossa vida, né? Para conduzir a nossa vida. Então, eu vou pegar o primeiro slide para comentar um pouquinho sobre esse sistema e sobre esses subsistemas, que são as 5 funções, tá? Então, vocês vão ver aqui do lado esquerdo, né? Os 5 elementos, que podem ser chamados também 5 funções, 5 campos, ou 5 movimentos, também, para nós que trabalhamos com as práticas corporais, também podem ser os 5 movimentos. Então, eu vou comentar um pouquinho esse diagrama para mostrar as relações entre eles, né? Então, essas 5 funções, que é madeira, fogo, terra, metal e água,
Se a gente pegar esse círculo, essas setas grandes, você quer mostrar aqui essas setas grandes aqui, que ligam entre eles, que liga madeira com fogo, fogo com terra, terra com metal, metal com água. Vocês estão vendo, né? Então, essa relação é uma relação de reforço, reforço mútuo. É uma relação dentro de um sistema que é positivo. Por exemplo, a madeira vai reforçar o fogo, né? Isso eu acho que imageticamente vocês devem ter uma intuição que realmente a madeira reforça o fogo, tá certo? Se for fazer uma fogueira, você precisa de madeira. O fogo vai reforçar a terra. Se esse fogo queima a madeira, vira terra, vira pozinho e vira terra, tá? A terra abriga o metal no seio dela. O metal, ele está dentro da terra. E esse metal que é aglutinado, se ele é aquecido, ele se transforma em líquido, se transforma em água. E essa água, ele vai nutrir a madeira através de suas raízes. Então, esse ciclo é o ciclo que a gente chama de reforço, de ampliação. Acho que deu para entender, né? Mas, mas tem uma questão, que o efeito só de ampliação não tem estabilidade, ele fica instável, porque se for só ampliação, se você for aumentando, ampliando, reforçando cada vez mais, né, ele vai ser instável, então não vai conseguir, é que nem uma avalanche, sabe, uma bola de neve que vai aumentando, não fica instável, né? Ou se um desses elementos ele não tiver forças para reforçar o outro, todo o sistema vai ficar fraco também, né? Por causa desse ciclo de ampliação. Por isso que deve ter o ciclo de controle, que é esse que vocês estão vendo aqui no interior desse círculo. Estão vendo? Ou seja, já é um feedback que é uma coisa que vai controlar, que vai enfraquecer, né? Ou seja, é um ciclo onde ele vai enfraquecer quando um dos elementos estiver muito forte. Então, ele vai controlar isso, tá? Então, como que é esse ciclo de controle? Veja, a madeira, ele vai controlar a terra, tá? Porque, por exemplo, a terra, quando ficar muito forte, quando ficar muito em excesso, ele pode destruir principalmente a água, né? Então, a madeira, ele mantém esse controle da terra, né? A terra, ele pode destruir a água, ele pode soterrar a água, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode controlar para que a água não eflua além das margens, que é a madeira, que é a terra, né? A terra controla a água. E a água vai controlar o fogo, vai refrescar o fogo, não vai deixar o fogo arder muito, muito forte, né? E o fogo, ele vai controlar o metal, né? O metal, quando tiver muito
aglutinado, quando tiver muito, contido, muito aglutinado, ele também não vai ser bom. Então, o fogo pode desmanchar um pouco essa aglutinação, essa concentração, certo? E o metal, ele vai controlar a madeira, né? Se a madeira ficar muito forte, o metal vai poder cortar esse metal. Mas, ao mesmo tempo, pode o metal tornar essa madeira produtiva, pode esculpir a madeira, né? Então, esse é o sistema de controle. Cada um desses elementos tem uma ligação com o movimento e tem ligação também com uma das funções, um dos órgãos internos, né? Eu vou começar pelo fogo, que é o coração. O fogo flameja para cima, né? Ele arde para cima. Esse é o movimento dele, de ascensão, né? E ele corresponde ao coração, que está ligado com o céu, né? A Terra dentro do movimento, é um movimento que é estável. A Terra, ele dá estabilidade ao movimento, tá? Ele como órgão, ele é o baço. O baço é a terra, tanto que o baço que recebe os alimentos que provém da terra. O metal é o movimento de recolhimento, contração, né? E é o pulmão, porque o pulmão faz essa alquimia de contração, de aglutinação, inclusive ele aglutina o ar que a gente respira com a essência dos alimentos que a gente come da terra, para produzir o sopro correto, né? Esse é o metal. Aí a água, ele escorre, o movimento dele é sempre de descida, tá? E ele corresponde à função do rim, tá? E a madeira, ele cresce e se desdobra. Ele cresce assim para cima e vai desdobrando, né? Vai ampliando. Então, resumindo, a gente tem o movimento que sobe é o fogo, o movimento que desce é a água, o movimento que acende e expande é a madeira, o movimento que aglutina e desce é o metal. E tem um movimento que é a estabilidade, é o que dá estabilidade a todos eles, que é o centro, que é a Terra. Então, como distribuição desses elementos, vocês vão ver que existem, eu estou trazendo duas distribuições desses elementos, né? Duas formas de distribuir, porque esse da esquerda é uma forma de distribuir para você ver as relações entre eles, né? Essa outra, à direita, é uma outra forma de distribuição para a gente analisar os movimentos, né? De como que, principalmente o movimento da natureza, de como que ele se desenvolve, tá? Então, não existe uma distribuição que é certa, outra que é errada. Existe a distribuição que vai servir para você analisar, para você entender melhor o objetivo, né? Então, a gente vai ver aqui que nós temos madeira é primavera, né? Na natureza é a primavera. E está ligado ao fígado, porque a primavera é alguma coisa que
que nem um trovão que surge, né? Dentro do inverno, ele surge, é a vida que surge, né? Que explode, que expande. Aí o verão é o fogo, é aquele que acende, né? Que vai, é um yang, né? É o calor que vai acendendo, é o coração. Depois tem o outono, que é o metal. O metal vai aglutinando, vai recolhendo, preparando para o inverno, que é, é o metal que aglutina e descende, é a função do pulmão, que é o órgão mais alto aqui, mas ele aglutina e faz chover para todos os outros órgãos. E depois tem o inverno, que é a água, que tem um movimento de descida, é o rim, né? É o rim que é o órgão mais profundo do nosso corpo. Então, e o centro é a terra, é a estabilidade. Porque esse centro, a terra, né? Ele, dentro da medicina chinesa, ele regula as grandes transformações. Se você não tem estabilidade, você não consegue uma grande transformação. Por exemplo, uma grande transformação é quando o inverno, que está aqui embaixo, dá lugar à chegada da primavera. Isso é uma grande transformação, certo? Então, o centro, que é a Terra, vai regular essa transformação, quer dizer, a chegada do Yang dentro do Yin. Dentro do nosso corpo, se o seu baço estômago ele estiver fraco, essas grandes transformações da natureza, por exemplo, a passagem do inverno para a primavera, o baço estômago, ele ressente se ele não estiver bem, entende? Você pode observar isso no seu corpo. Eu observo no meu, por exemplo. Eu observo no meu porque agora que a gente fez a passagem do verão para o outono, que é uma grande transformação também, porque é o Yin, é a chegada do Yang dentro do Yin, né? Esse é uma coisa da natureza, e como a gente está dentro da natureza, o nosso organismo vai ressentir se alguma coisa não está bem, né? Por exemplo, nessa passagem do verão para o outono, que é a chegada do Yin dentro do Yang, né? Se o seu baço estômago está fraco, ele vai se ressentir. Então, você vai ter que cuidar dele, né? Eu tive nessa passagem, o meu estômago não ficou bem, né? Às vezes eu não tinha vontade de comer, às vezes ficava enjoado, mas passou. Mas aí eu fiquei cuidando. Aí, quando passa, agora a gente entrou no outono, aí já melhora. Deu para entender? Se conseguiu regular isso, aí já melhora. Eu queria trazer isso, então, para as nossas práticas. Até aí tem alguma pergunta? Não, né? O Danilo, acho que levantou a mão. Então, deixa eu só falar da prática e depois você... Melhor. Então, eu queria trazer isso para a nossa prática, para mostrar como é importante o elemento terra, né, dentro da nossa prática. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma sequência de movimentos, então, um movimento vai iniciar,
vai se desenvolver, ampliar, chegar num ponto que ela vai retornar. Então, ela se inicia da Terra, se amplia até o máximo e depois ela vai fazer a sua transformação para retornar para a Terra novamente, tá? Então, a Terra é o nosso ponto de início e ponto de chegada. O movimento começa nela e vai não finalizar, mas vai voltar para ela para outro movimento começar. As sequências das práticas chinesas seguem esse princípio, né? Segue tanto em qualquer prática, 18 terapias, Tai Chi Chuan, Tai Chi Chi Kung, seguem esse princípio, tá? Que às vezes a pessoa não se dá, como é que fala? Ela não se dá conta e atravessa esse princípio, né? Se você iniciar o movimento e não terminar, ou se você não terminar, você não inicia o movimento, quer dizer, aí fica tudo misturado, fica um caos, tá? Tem que ter a consciência desse início, desse desenvolvimento da amplitude máxima e voltar para o início, seja ascendendo ou descendo, seja ampliando ou aglutinando. A Terra, nas práticas corporais, ela faz um papel fundamental para o seu corpo. Então, quando você anda, você interage com a Terra. Quando você deita, você também interage com a Terra. Quando a gente faz as práticas, é da Terra que surge esse impulso em direção ao céu e que nos dá todas essas movimentações do Yin e Yang, tá? E a gente às vezes não se dá conta dessa importância da Terra. A Terra é nossa mãe, né? Se você está, como é que fala? Ansioso, se seu coração está ansioso, se você está com medo, qualquer dessas emoções que faz a gente perder a nossa estabilidade, que faz a gente dispersar, perder o centro, né? É por falta não só do céu, mas da terra também, né? Se a gente quer uma vida espiritual, né? Essa vida espiritual não vai se sustentar se você não tiver o apoio da terra, tá? Então, esse é o caminho do meio, do céu e da terra. Nós vamos, então, experimentar isso nas práticas, que são feitas de pé, né? Com as sequências todas, sempre movimentando entre céu e terra. E também tem outras práticas, inclusive, eu faço algumas sessões de eutonia. Eutonia usa muito o chão. Quer dizer, existem outras práticas que usam muito o chão, né? Mas o que eu conheço, que deita no chão, interagem com a terra, isso me deixa muito num relaxamento muito profundo, né? Você simplesmente deitar na terra e se fundir com a terra, se soltar, porque às vezes você está tão tenso que você deita no chão e você não consegue, como é que fala? Não consegue soltar, né?
Parece que você e a Terra não conseguem se unir, tá? Então, queria ver se vocês têm alguma questão. Eu vou pegar dos... As O meninas vão Danilo pegar tinha- dos... Não, o chat. Danilo estava com a mão levantada. Posso Pode. liberar? Oi, tá me ouvindo? Tô sim, você está me ouvindo? Eu estou sim. Não, eu queria só mostrar aqui, ó, aqui no livro Fundamentos da Medicina Chinesa, do Maciossi, aqui ele fala os 5 elementos como estágios de um ciclo sazonal, né? Justamente falou do ciclo, e aí ele fala o seguinte, ele fala que a posição da Terra requer algumas explicações. Então, a Terra ela não corresponde a qualquer estação, porque é o centro, né? E aí ele cita o Classic of Categories, de 1624, do Zhang Li Bin, que afirma o baço pertence à Terra, que pertence ao centro. Sua influência manifesta-se por 18 dias ao final de cada uma das estações, e por si própria não pertence a qualquer uma das estações. E aí cita um outro livro dizendo que durante o último período de cada estação, o baço é suficientemente forte para resistir aos fatores patogênicos. Aí ele fala que é nenhuma estação, mas que é ao final de cada uma delas, ó, você de uma estação você vai para outra, é sempre passando pela Terra. É como que se após cada estação você tem que passar ali na Terra para ir. Então, Foi Danilo, o que você acabou de É o alimento. isso daí, é ótimo você trazer isso do Maciossi, né, que é um grande estudioso, é médico também, mas eu queria convidar as pessoas para sentir isso na passagem da estação, como eu sinto, sabe? Eu já estou com mais idade, né? Então, eu sinto mais as estações, certo? Então, principalmente na passagem do verão para o outono, e na passagem do outono para o. Não, do outono não, do inverno para o verão, de vocês observarem como que o seu organismo está, né? Que são as grandes passagens, que são as grandes quebras, né? Trazendo isso para as práticas chinesas, né? Você tem que observar as passagens entre um movimento e outro, o que geralmente as pessoas não observam, tá? E se não observa a passagem de um movimento ao outro, esse retorno à Terra para surgir um outro movimento, então fica um pastício, sabe? Não fica uma sequência em que o sopro consiga circular. Então, legal. Quem tiver livros aí de medicina chinesa, pode buscar sobre essa questão dos 5 elementos, isso vai dar mais subsídios, né? Tá. Então, eu queria conversar com o Cláudio, porque, assim, vai ter ele vai dar uma sequência de 6 encontros gratuitos de eutonia. Então, se vocês quiserem experimentar, que é muito no chão, é diferente das práticas chinesas, mas complementam. Cláudio, está aí? Tá, eu pedi para ele ativar o microfone, não sei se ele... Então, são... Oi, Lúcia. Oi. São 8 encontros. São Na 8? verdade, são 8 encontros, fazem parte da oficina vai ser uma oficina dentro do prêmio que a gente ganhou da companhia da Mariana, da nossa companhia, do Fomento. E começa agora em maio, vão ser 8 encontros, segundas e quartas-feiras. Eu vou, assim, dar uma ideia geral da eutonia. Então, a gente vai trabalhar pele, ossos, as articulações, os movimentos
de cuidados. Então, em 8 encontros, cada um de 1h30, eu vou dar uma passeada por os Então, fundamentos da eutonia. esse negócio, isso que eu falei, tá certo? Que usa muito o chão. Na eutonia a gente aproveita bastante essa ideia de entregar o corpo para perceber essa diferença que você falou muito bem, de às vezes você deita e não consegue se entregar, não consegue entregar o peso. E na eutonia a gente busca essa flexibilidade, essa harmonização tônica, né, das tensões do corpo. Então, o chão é um parceiro muito fundamental para você conseguir perceber isso, né? Essa entrega, essa acolhida que você falou muito bem de quase que fundir o seu corpo e a terra, né? Nessa entrega. E quando a gente está muito tenso, isso não ocorre, ficam praticamente suspenso o corpo, ficam alguns pontos tocando, mas quase tudo em suspensão e não há essa entrega, né? Eu vou colocar aqui no chat a divulgação, tá, Cláudio? Perfeito. É das segundas e quartas em maio, das 7h às 8h30. Aí depois a gente pode dormir, né? Tá bom, obrigada, viu, Cláudio? Obrigado a você, Lúcia. E até lá, então, para todos que tem que fazer uma inscrição só. Só lembrar que é preciso fazer a inscrição. A gente vai colocar no chat isso. Porque aí, quando a gente fizer as práticas chinesas, a gente também tem que entregar para a terra, através do pé, né? Então, a gente está vertical, mas a gente está fazendo essa entrega, né? Então tá. Eu gostaria de falar de um movimento que tem no Tai Chi Qigong, que é separar as nuvens do céu, né? Limpar as nuvens do céu, que é um movimento que vem de baixo, né? Que sobe e separa. O Dr. Lidin sempre me falava que era o trovão vem da terra, né? E ele tem essa capacidade de desfazer as nuvens celestes. Como no nosso corpo, esse trovão vem do nosso baixo ventre e vai limpar a sua mente, deixar a sua mente clara, certo? Então, esse movimento, quer dizer, essas imagens que eu estou dando para vocês, vocês não vão encontrar no livro, não, tá? São elaborações que eu fiz das imagens, porque as imagens têm um significado, né? Eu vou mostrar para vocês como que esse movimento é feito com os pés separados da largura dos ombros. Então, vou trocar de óculos. Olha como é que é. Mais pertinho. É como se eu pegasse aqui da terra, né? Essas duas mãos aqui são que nem o yin e o yang, as duas serpentes, né? Os dois dragões. Eles vão lá para cima, para o céu, e aqui no céu, ó, eles afastam as nuvens. Deu para ver as mãos ou cortou?
É como se fosse o trovão que vem, né, sobe pela sua coluna, vai para o céu e afasta. Então, o seu movimento tem que ter essa intenção, certo? Você tem que entender que você está fazendo um movimento que a imagem e o significado vão estar dentro do movimento, da intenção, e esse trovão vem de baixo e vai limpar. Está dando para escutar? Tá. E vai limpar a sua mente, tá? Esse meu joelho não está muito bom, então não consigo agachar muito. Mas aí você, quando puder assentar a bacia, como se pegasse aqui da terra, aí sobe e separa as nuvens. Deu para entender? Deu para ouvir? Sim. Aí, gente, eu fiquei curiosa para ver, dentro do livro do livro das mutações, qual que era essa relação entre o trovão e o céu. E achei um hexagrama que o trovão, que você pode pôr aí, que o trovão está embaixo, que é esse... O trovão é uma linha cheia, significando alguma coisa yang, potente, duas linhas quebradas, que significa terra, quer dizer, alguma coisa que está no fundo da terra e que sobe, e lá em cima são três linhas cheias, que é o céu. Então, eu tive vontade de ver esse hexagrama. Depois eu vou pedir para vocês lerem em casa com mais tranquilidade, né? Mas chama Wu Wang, Inocência, o Inesperado. Eu achei muito lindo esse hexagrama. Eu vou ler só alguns trechos para nos inspirar na nossa vida, né? Esse trecho aqui, que acima está o Qian, o céu, abaixo, Zan, movimento. O trigrama inferior, Zan, que é o trovão, está sob a influência da linha forte que recebeu de cima. É como se essa linha forte desceu do céu para debaixo da terra. Quando, de acordo com isso, o movimento segue a lei dos céus, o homem se torna inocente e sincero. Sua mente permanece natural e autêntica, não sendo obscurecida por reflexões ou segundas intenções. Pois sempre que surge um propósito consciente, a autenticidade e inocência da natureza se perdem. A natureza que não é guiada pelo espírito não é verdadeira, degenerou-se. Partindo da ideia de naturalidade, o hexagrama prossegue e abrange também as noções do inesperado e não intencional. Mas aqui embaixo, ele fala uma advertência, né? Que nem tudo que é instintivo é também natural, nesse sentido mais elevado da palavra, mas somente o que é correto, aquilo que corresponde às vontades dos céus. Uma forma de agir instintiva e irrefletida, que não possui retidão, causa infortúnio. Entende? Então, também não é assim, qualquer coisa, né? Tem que ver, tem que trabalhar, né, o não natural para que a coisa fique natural. Quando você vai aprender uma prática, no começo é não natural.
ou talvez no começo, quando você não está pensando em nada, é natural, mas aí ele fica não natural, porque aí você começa a ver os detalhes, etc. Para ele voltar a ser natural, mas no outro nível, tá? Você vê o próximo. E tem as linhas que eu quero ler algumas linhas para vocês. Então, diz assim: 9 na primeira posição, que é a primeira linha, conduta inocente, traz boa fortuna. E diz assim: os impulsos primordiais do coração são sempre benéficos. Pode segui-los confiante, seguro de que se terá boa fortuna e os objetivos serão alcançados. E principalmente essa segunda linha, que fala assim: 6 na segunda posição significa: se não pensamos na colheita enquanto aramos, nem no uso do campo quando o preparamos, então será favorável empreender algo. E diz assim: todo trabalho deve ser realizado por seu intrínseco valor, de acordo com o momento e as circunstâncias, e não com vistas ao resultado. Assim, qualquer trabalho frutificará e tudo aquilo que se empreender terá sucesso. Quer dizer, a gente tem em vista um resultado, mas a gente não pode ficar só no resultado, a gente tem que. Tem todo esse percurso que a gente. Que é muito edificante, né? Então, não ficar só pensando no resultado, como algumas pessoas que aprendem alguma coisa, que querem aprender alguma coisa, não para si, mas para ensinar, né? Já com esse propósito de ensinar. Isso vai bloquear qualquer sopro benéfico. Você só ensina aquilo que você é, né? Deu para entender esse movimento? Então, a gente vai praticar, eu vou falando os nomes, a Maristela vai fazer devagarinho, eu vou fazer todos os 28 movimentos. Eu não estava fazendo o percurso dos meridianos, mas hoje eu vou fazer, que não é tão difícil, né? Na prática aberta você fez já, né? Eu fiz na prática aberta também. Tá? Depois a gente conversa com vocês, tá? Então, vamos lá? Sim. Tá dando para escutar? Tá. É que tá todo mundo no mudo, por isso ninguém tá falando. Então, eu queria ver se a minha voz está... Porque eu estou usando o microfone aqui do computador. Não, tá dando sim. Quando não dá... Eu mudei de lugar porque o sol ficou muito quente lá. Aí eu vim para cá, para a sombra. Um pouco dessa bananeira. É o cacho de banana que deu e a gente não tinha lugar de pôr. Ali é o lugar mais alto, viu, Lúcia? Está dando para ver? Vem da terra na direção do céu e depois ele cai novamente, mas não quebra na raiz, só quando a gente corta. Bom, acho que aqui está dando para ver bem, né? Um pouquinho para trás, talvez. Aqui. Tá bom? Sim. Vai colocar a música? Vai, Marcelo? Não. Sou eu que vou pôr?
Não, eu não coloquei. Eu não estou com a música, Nívia. Eu ponho então aqui, gente. Espera um pouquinho. Tá, tá. Pode pôr eu falar? Sim, mas... Um pouco mais para trás, Maristela. Luz, olha para cima. Você vai sempre estar aí, ó. Isso. Dani está ali dando. Embaixo da... Tá. Luz. Então, vão ficar nessa postura de sentido vertical entre céu e terra, né? Então, É a Flower, né? vamos começar? A Flower, né? Céu, vamos buscar o céu. Homem. Terra. Fazemos 3 vezes. Separa os pés. Água. Acende. Fogo descende. Água acende para refrescar fogo, fogo descende para aquecer a água. Madeira expande. Metal aglutina e descende. Expande como ar, descende como metal. Abrir o céu com as 5 cores, dançar com arco-íris. Os dedos das mãos pintam o arco-íris sobre a sua cabeça. Guardar o coração. E abrir o coração. Guardar e abrir. Última vez, remar no meio do lago. Buscar a água do rio, trazer para o ouvido. Suspender a flor de lótus. Flor de lótus nasce na lama, mas ela brota pura, não se macula com a lama.
contemplar a lua no céu e refletida no lago. No céu e refletido no lago. Empurrar e expulsar o sopro perverso. Mãos de nuvens. As nuvens flutuando para um lado e para o outro. E você testemunhando as nuvens que passam. Abraçar o mar e contemplar o céu. Arrancar o sopro celeste. As mãos arrancam o sopro celeste e traz para o corpo. Pombo bate as asas. Não, não é isso. É empurrar as ondas. Empurrar as ondas do mar. A água do rio, viva, subindo e descendo, né? Acalmar o peito e o abdômen. O estômago desce, o baço sobe.
Pombo abre as asas. Dois dragões enrolados no pilar. O pilar é a sua coluna. E os dois dragões, para a mão direita e a esquerda. Acompanhar a cauda do pássaro. Aparar de baixo para cima, desviar de cima para baixo, pressionar para frente e empurrar também para frente. Segurar a bola do outro lado, aparar, desviar, pressionar e empurrar. Última vez, aparar, desviar, pressionar, empurrar. Verter o sopro para o baixo ventre, trazendo de baixo para o baixo ventre e de cima para o baixo ventre. Da terra e do céu. Ligar o rim com o coração. O rim e o coração. Socar em
impulsionar o punho, socar, com olhar arregalado. Junta meio passinho, o voo do ganso selvagem. Girar a roda celeste. Outro lado. Traçar meridiano do pulmão, do pequeno peitoral até o polegar, numa mão e na outra. Meridiano do coração, axila até o dedinho. Pericárdio, do lado do mamilo até o dedo médio. Os meridianos Yang, intestino grosso, indicador, sétima cervical, até o nariz. Indicador, sétima cervical, nariz, intestino delgado, dedinho, sétima cervical, até o ouvido. Dedinho, sétima cervical, ouvido.
triplo aquecedor anular, sétima cervical, o canto externo do olho, anular, sétima cervical, canto lateral do olho, estômago, passa pela parte anterior do corpo, até o segundo dedo. Bexiga começa no olho, parte posterior, até o dedo pequeno do pé. Vesícula, lateral do olho, passa pela lateral do corpo, até o quarto dedo do pé. Outro lado. Baço, dedo grande, penetra no tórax e desce pela axila. Outro lado, o baço começa no dedo grande e abaixo da axila. Rim, começa na sola do pé, tórax, até a clavícula e cabeça. Sola do pé, sobe até a cabeça. Fígado, dorso do pé, órgãos genitais e sobe. Dorso do pé, órgãos genitais e suspende. Alternar cheio e vazio dos pés e yin e yang das mãos. Pequeno circuito períneo até entre os olhos, retorna ao períneo. Grande circuito, mergulhando, emergindo, oferecendo e recebendo.
Baixa o ventre. 3 respirações. Reverência. Agora pode soltar. Muito bem. Agora a gente faz aquele som do coração, que é o Rá, né? Vamos fazer? Pés juntos. Isso. 1, 2. Rá. Isso. Muito bem. Obrigada, Maristela. Nada. Olha, a gente passou do tempo, mas eu queria ver se dá para conversar um pouquinho, né, sobre o que a gente fez hoje. Pessoal, Fez. Fez. Não, A Rosa tem uma pergunta. A Rosa tem uma pergunta, né? Pode ativar seu som, Rosa? Tá, já ativei. Posso fazer? pode, Rosa, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Maristela. Obrigada, Maria Lúcia. É sobre esse Rá. Da última vez tu falaste, ou tem falado em várias oportunidades, que como é uma técnica mais introspectiva, o Tai Chi Kung, que voltaríamos, então, vamos dizer, uma vibração maior com esse som do coração. Isso. E a minha pergunta é, quer dizer, o meu interesse é nos sons. Existem sons para outros órgãos que não o coração? E, por exemplo, uma prática mais vigorosa, haveria um som que acalma? Quer dizer, ou só esse que se usa? Tem uma prática chamada 6 sons, mas eu não vou entrar nele, né? Porque o que eu faço é aproveitar um som e outro para a prática que a gente está fazendo. Esse Rá é o som do coração. Então, se o coração está afogueado, usa esse som que articula assim. Inclusive, é som sem som, né? Mas eu uso para dar uma chacoalhada para a gente voltar para a vida. Mas eu não vou, sabe? Se você quiser, você entra lá na internet e vê os 6 sons, tá? 6 sons, tá? Não, é porque eu não tenho noção, eu só imaginei que haveria o efeito contrário também. O efeito contrário, como assim? Um som calmante, um som de introspecção, enfim. Tem os sons dos 6 órgãos, mas esse que eu estou usando é o som do coração. Tá? Não, eu só queria saber se eles existem também. Chama a prática dos 6 sons. Que é muito divulgada, tem vários estilos, as pessoas usam esses 6 sons, às vezes, com outros movimentos, né? Pode olhar. Tá certo, obrigada. A Simonete está com a mão levantada. Ei, Simonete, tudo bem? Ei, Lúcia, tudo bom? E você? Tudo. Então, eu queria fazer uma consideração aqui, baseado na minha experiência com as crianças, porque eu vejo sempre, todo ano, toda passagem, principalmente do verão para o outono, alguns sintomas de esvaziamento. Né? Eu falo com os pais até que eles estão trocando a casca, igual cigarra deixa a casca para fora, a cobra deixa, e na nossa medicina ocidental a gente chama isso de virose. Né? A virose é um esvaziamento? Que legal. Pois é, nessa condição, nessa leitura que eu estou fazendo, é uma renovação, né? Jogar algumas coisas velhas fora para abrir espaço para o novo,
né, a passagem da estação no corpo da criança, que é espontânea, né, que está ainda muito ainda sob influência da matriz original, a criança funciona assim mesmo. É muito interessante, faz febre, faz diarreia, faz vômito, faz catarro. Eu falo assim, olha, são as folhas secas caindo. As folhas secas caem lá fora e caem aqui dentro também, né? Então, esse espontâneo no ciclo é muito presente, é muito real, muito impressionante. Você observa isso, que legal. Observo isso há anos a fio. E daí eu queria depois, com o tempo, que a gente conversasse mais sobre esse espontâneo instinto, né? Como colocar o coração no caminho correto, porque é mesmo a criança, ela inicialmente é completamente espontânea, né? É espontâneo, é natural, é inocente, né? E ela é inesperada, porque ela nos surpreende o tempo todo com esse vazio, vamos dizer assim, né? Não cheio. A hora que começa a encomenda sobre ela, ela vai perdendo essa espontaneidade, né? E isso, algumas vezes, é tão severo que provoca uma doença mais profunda. Isso, para mim, é muito claro. Agora, no começo, ela é instinto, né? O espontâneo é o instinto. Depois, esse instinto vai sendo civilizado, às vezes com preço grande. Mas o que é ficar nesse espontâneo, né? E a gente perder aquilo que não é espontâneo para voltar para o espontâneo. Bonito isso, fiquei bem sensível a isso. Legal, vamos conversar depois. A gente, porque a Simonete é médica, né? E ela tem um senso de observação muito grande. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, que nem eu estou com 72 anos, eu acho que essa observação fica mais forte porque a gente sente mais no corpo, né? Que já está... Mas a outra ponta também, né? A outra ponta, o início da vida também. Né? No início da vida também, isso é muito... Então, vamos ver se a gente, né, conversa depois melhor sobre isso. Obrigada, Lúcia. Grande abraço. Abraço. As folhas caindo, bonito isso, né? Uma virose para as folhas caindo, eu gostei. Legal, Simonete, sua consideração. Nossa. Acho que então... É isso, né? Tá. Oi? Tá bom. Então tá, vamos abrir os microfones para... Lúcia, eu vou só avisar que no próximo domingo, às 10, nós vamos fazer a prática aberta do Lian Kun em 18 terapias. Vou fazer a autopercussão e o Lian Kun em 18 terapias. Próximo domingo, às 10. A gente manda o link aí para vocês.